Olá, meu nome é Daniel Lanes, sou professor de desenho e este é mais um vídeo de uma série que eu desenvolvi para apoio ao curso de Fundamentos de Desenho Técnico. Neste vídeo, vou falar um pouco sobre os materiais necessários para a realização dos desenhos durante o curso. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o papel para desenho, que é onde a gente vai realmente desenhar. Existem várias marcas no mercado e a gente tem que escolher aqui entre a que melhor nos agrada, né? Então, cada um vai ter um preço, cada um vai ter uma característica, mas todos eles têm que estar num formato A3. O formato A3, ele tem 420 milímetros por 297, tá? Então, eu sempre indico que seja utilizado esse formato já cortado, né? Podem existir papéis maiores do que esse formato, esse tamanho que eu acabei de falar, né? 420 por 297 milímetros, mas aí você teria que cortá-lo após o desenho, o que é sempre mais um processo, mais um trabalho, né? Então eu já recomendo que você compre no formato A3, aproximadamente 20 folhas. Então, ao longo do curso, a gente vai ter cerca de 12 desenhos em A3. Então, para deixar uma folguinha aí, eu normalmente indico que vocês comprem um bloco, né, com aproximadamente 20 folhas. É sempre importante que o papel seja branco, né? Todos os papéis, né, têm uma certa cor, né? Mas é interessante que ele seja o mais branco possível, né? Os papéis que são coloridos, eles funcionam muito bem para desenhos artísticos, mas para desenhos técnicos a gente vai tentar utilizar o mais branco possível, exatamente para dar o contraste, né, com as linhas que serão, né, ali em tons de cinza, né, mais para o lado do preto. É importante também que o papel seja liso. Alguns papéis de desenho, eles são texturizados. Esses papéis, eles são interessantes, novamente, para desenhos artísticos, mas para desenho técnico não é interessante. A gramatura, ela tem que ser intermediária, né? Ali recomendo entre 100 e 200 gramas por metro quadrado. Não recomendo a utilização de gramaturas menores, porque você vai acabar tendo a possibilidade de rasgar ou amassar com facilidade esse desenho. E gramaturas maiores vai deixar com que qualquer risco que você dê no seu desenho forme uma marca, né? Então, papéis muito grossos, eles marcam muito. Então, evitem também. Então, uma gramatura intermediária é o mais interessante, até pelo preço, né? Gramaturas maiores, a tendência é que o preço seja maior. Outra coisa importante é sem margem. Então, papel totalmente em branco, né? Existem papéis com margem, mas a margem a gente vai fazer manualmente. E pode ser de qualquer marca, ou seja, existem várias marcas disponíveis, vocês vão ter que pegar e escolher aí pelo preço ou pela característica que vocês preferirem. Outros materiais de desenho que a gente vai precisar estão aqui nessa tela. A gente vai precisar de lápis ou lapiseira, tá? Eu sugiro que vocês utilizem lapiseira, até porque elas propiciam aí uma melhor espessura, uma espessura mais definida da linha. A gente vai ter que utilizar duas espessuras, né? Vou falar isso mais à frente. A gente vai precisar também de um jogo de esquadros, então são dois, a gente sempre compra no par, né? Um com 45 e 45 graus e o outro com 30 e 60. Então a gente sempre vai utilizar o jogo, o par de esquadros.
Outro material bastante importante é o compasso. Então é importante um compasso, né, de boa qualidade, ou seja, que ele seja firme, né, ao fazer esse traçado do círculo, tá? Para que a gente consiga fazer o desenho aí com bastante qualidade. Vamos precisar também de uma fita. Essa fita ela pode ser uma fita crepe ou uma fita mágica. Eu não recomendo a utilização de durex, porque o durex ele acaba grudando muito, né, no papel e acaba rasgando. Uma borracha de boa qualidade e também um escalímetro. Esse escalímetro ele vai ter 6 escalas, né, em sua volta, e aí a gente vai adotar, né, normalmente as escalas padrão, né, ou seja, 1, 2, 5 ou múltiplos. O 1 já é natural. O 2 ele pode ser traduzido aqui como essa 200, né? A diferença é que aqui ela está multiplicada por 100. Vamos ter também escalas de 5, 25 e alguns outros múltiplos. Então, esse escalímetro aqui, ele agiliza muito o trabalho quando o desenho é feito em escalas. Então, é importante que vocês tenham também. Quanto às espessuras, a gente vai utilizar nos nossos desenhos a espessura larga e a estreita, tá? Então, com essas duas espessuras, a gente vai ter que utilizar duas lapiseiras diferentes. Qual que a gente vai utilizar? A gente pode utilizar aí a lapiseira 0.7 e 0.3, por exemplo, ou 0.35, ou posso usar 1.0 e 0.5, né? O ideal é que sempre eu tenha uma relação de dobro, né? Então, se eu comprar, por exemplo, uma lapiseira 0,3, significa que eu vou precisar de uma lapiseira pelo menos com o dobro de 0,3, ou seja, 0,6 ou 0,7. Existem lapiseiras mais comerciais, são elas 0,3, 0,7, 0,9 e 0,5, tá? Então, quem quiser utilizar essas espessuras, né, para otimizar e reduzir os valores, né, de gasto aí com material, fica à vontade, tá? O importante é que elas tenham aí uma espessura um pouco diferente, né? Por isso o dobro, para que seja destacada a diferença entre linhas largas e linhas estreitas. Quanto à dureza dos grafites, existem grafites, né, HB e também existem grafites mais macios, né, da linha B. Então 2B, 4B, 5B, 6B e assim por diante. E grafites mais duros, né, caminhando aqui para o H. Então tem o H, 2H, 4H, 6H e assim por diante. Qual que eu recomendo que vocês utilizem? Para pessoas que fazem, né, uma escrita principalmente mais leve, eu recomendo que utilizem grafites mais macios. Então pode utilizar, por exemplo, um 2B. Já pessoas que escrevem com muita força podem utilizar aqui um HB ou até mesmo grafites mais duros, né? Isso vai depender muito da sua escrita, da força que você imprime na lapiseira, né? Para o desenho técnico, a gente não precisa utilizar grafites diferentes, durezas diferentes, porque eu vou conseguir tons diferentes. E isso não é tão utilizado, né, nos desenhos técnicos. Às vezes são utilizados cores diferentes para denotar coisas diferentes no desenho, mas não é o caso aqui na nossa disciplina de Fundamentos de Desenho Técnico. Então, escolham qual o grafite mais adequado com base na sua escrita, né, na força que você imprime
no grafite, na lapiseira. Quanto aos equipamentos de desenho, não se preocupem com isso. Na universidade nós temos mesas, algumas mesas são dotadas, né, de régua paralela, e essa régua paralela ela agiliza muito o trabalho, né? Existe a possibilidade também da utilização de réguas T. Essas réguas T elas são utilizadas aqui na lateral da mesa exatamente para fazer linhas horizontais no desenho, né? Ou no topo para fazer linhas verticais. Existe também a possibilidade do uso do tecnígrafo. Ele ajuda também a fazer essas linhas horizontais, verticais e com a ajuda aqui, né, da angulação, eu posso fazer linhas inclinadas, né? Principalmente aí nos desenhos de perspectiva, eles são muito úteis. Então, pessoal, ficamos por aqui. Quem tiver alguma dúvida sobre algum material específico, é só dar uma olhada na playlist de materiais. Grande abraço e até o próximo vídeo.